Para todos. Olá, pessoal. Boa noite a todos vocês. Eu sou Augusto Gigli e está começando agora, nesse exato momento, às 8 horas e 20 minutos, melhor dizendo, esse canal que a gente vai abrir para discutir sobre audiovisual. Audiovisual, da maneira que ele está trabalhando, o que aconteceu com os profissionais dessa área depois da pandemia, depois do isolamento, e principalmente um fenômeno que está acontecendo dentro das empresas, que são as lives. As empresas aderiram de uma maneira muito abrangente trabalhar com lives. Streaming hoje é a palavra da vez. As empresas usam streaming para se comunicar internamente, para se comunicar com outras empresas, para vender. Existem muitas maneiras, muitas facetas desse fenômeno que, aspas, para fenômeno que sempre existiu, só que hoje acontece de uma maneira mais abrangente. Então, a grande pergunta que a gente faz aqui para começar a nossa live é: a live nas empresas é a solução em tempos de pandemia ou é o futuro do negócio? Então, para responder isso, eu convidei um grande amigo que eu já não via há bastante tempo, o Hugo. O Hugo é um profissional de audiovisual, cinegrafista, diretor, enfim, ele vai nos dizer um pouquinho também com o que ele trabalha, o que ele está fazendo hoje. E está bem longe da gente. Eu estou aqui em São Paulo, capital, Brasil, e ele vai falar lá do Chile, um profissional que já trabalhou com a gente aqui no Brasil, mas hoje lá no Chile. Então, Hugo, seja bem-vindo, Hugo. Está aí? Boa noite, Hugo. Tranquilo? Tranquilo, boa noite. Como que você está, Gigli? Saudades de você, saudades de todo mundo aí, beleza? Pois é, cara. E o Hugo estava me dizendo agora, só repete, quanto tempo faz que a gente não se vê mesmo? Já vai fazer 3 anos, né? 3 anos desde 2018. 2018, né? Exatamente. E a gente fazia uns jobs, umas ruas, uma coisa que a gente nem não se faz mais. Eu não sei se no Chile vocês estão fazendo isso, mas aqui a gente não consegue mais fazer essas externas. Uma vez ou outra, muito de vez em quando a gente consegue fazer externa, né? Agora é tudo dentro de um estúdio, tudo com máscara. Eu estou sozinho aqui nessa sala, então eu estou sem máscara, mas é tendo tempo com máscara. Aí também? Aqui é a mesma coisa, só que o isolamento tá fazendo com que já era difícil o audiovisual, você ver o audiovisual rolando aqui no Chile. Agora, então, ficou pior ainda. Menos se vê gente na rua fazendo audiovisual. Mas as empresas estão se dando conta que é uma ferramenta bem legal para se trabalhar, bem bacana para se ter aí um meio de comunicação entre a sua equipe e a sua gestão, os seus gestores, melhor dizendo, né? É interessante. E você trabalha numa produtora que atende empresas, é isso? Sim, é uma produtora que atende principalmente as empresas voltadas para a área de mineração. Então, olha só. Sim, aqui no Chile o que é forte é a mineração. Então, o carro-chefe, a grande pote de ouro está nas empresas de mineração. Então, aí as produtoras, tanto de eventos, de treinamentos, todas estão voltadas para o mercado da mineração. E você trabalha, você faz vídeos, o que você faz exatamente com essas empresas? Que tipo de vídeo? Na verdade, a gente está completamente focado na questão Covid-19. Então, a empresa desenvolve uma campanha, e aí essa campanha, por exemplo, vamos todos tomar os cuidados com relação a distanciamento social, vacinação, lavado de mãos, toda a questão de autocuidado que o funcionário tem que ter para estar circulando, para poder estar se movendo dentro das empresas, das mineradoras. Então, a gente está voltado especificamente para isso, para a questão da campanha de
de conscientização, né, para não haver a contaminação das pessoas dentro das mineiras. Mas é uma grande, vamos dizer assim, um desafio, porque imagina você tentar conscientizar mais de, sei lá, 200 mil pessoas, é complicado. Os governos não estão conseguindo, imagina as empresas. Por mais que eles trabalhem, por mais que eles fazem as campanhas, por mais que eles investam nisso, tem que ficar dando martelada todo dia, porque as multas que as empresas recebem por contaminação de Covid são muito altas. Então tem todos esses dois lados aí da moeda que existe com relação a essas campanhas. Mas ao contrário aqui do Brasil, você me contou uma história, e eu soube disso, que você me falou faz uns 2 dias. Eu tenho que falar a primeira vez, que o curioso é que, assim, tete a tete, nós estamos falando agora, já desde desde 2018 a gente só se fala um pouquinho ainda por telefone, né? Nunca mais trabalhamos juntos. Você me falou que tem uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda não tem, vacina. Você já tomou a vacina, as duas, né? Já tomei as 2 doses. Tomei a Sinovac. Mais inveja para o Brasil. Olha aí, brasileiros. Infelizmente, né, o governo do Brasil não teve essa capacidade ou essa vontade de promover essa campanha da vacinação logo após a saída da vacina. Então, se consegue vacinar, está se conseguindo vacinar as pessoas aqui muito rapidamente aqui no Chile. Convenhamos, são 2 países com perfis completamente diferentes, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você fazer uma campanha para você vacinar 25 milhões de pessoas, outra coisa é você fazer uma campanha para você vacinar 250 milhões de pessoas. Então, são realidades bem diferentes. Muito diferente. E, infelizmente, a gente ainda... nós estamos com um número alto de mortes, enfim. E tem uma questão que eu acho que você enfrenta aí também, que a gente enfrenta, que é a questão seguinte: nós temos nosso trabalho, por exemplo, o trabalho que eu faço, que é o que você faz, é o B2B. O que é? A empresa que trabalha para outra empresa. Eu faço vídeo, trabalho com produtoras, a gente faz vídeo para outras empresas. Sim. E só que aconteceu aqui, nós tivemos assim os chamados lockdowns, né? E fechou mesmo, parou, as empresas fecharam. Então, o profissional do audiovisual, seja ele qual for, em qual área ele trabalha, ele teve dificuldade, porque os projetos pararam, as empresas fecharam as portas e ficou um breu. E aí surge essa questão incrível, né? Porque é uma coisa que já existia, que é o digital. A gente já fazia transmissão digital aí para várias coisas, para vários eventos dentro da empresa, só que agora hoje virou o foco principal. Então a live veio com uma força muito grande. Sim. Então as empresas estão se apropriando disso porque é mais barato, porque é mais fácil, é muito melhor você colocar todo mundo numa tela de vídeo, num programa, reunir um evento, do que chamar pessoas que você tem que trazer de outros estados, até outros países. Eu fiz já lives aqui com gente em outros países, então fica mais fácil. Isso também é uma realidade de vocês aí? Sim, é uma realidade, acho que do mundo atualmente, né? Não tem muita escapatória. É que acontece o seguinte, como eu te falei no início da conversa, como a mineração é o carro-chefe da economia chilena, então não houve uma paralisação completamente das atividades das mineiras. Então as mineiras continuaram trabalhando normalmente. Quem estava conseguindo trabalhar, quem estava embutido nos contratos, quem estava embutido nesses projetos, continuou trabalhando normalmente. No caso da nossa realidade, da empresa que estou prestando serviço atualmente. Claro que as empresas que estavam fora desse mercado ou que não prestavam serviço para essas mineradoras estão, assim, numa situação com tanta dificuldade como estão no Brasil ou no mundo inteiro, porque também está tudo fechado. Com relação àquilo que você está me dizendo,
de ser um veículo de comunicação, sim, é um veículo de comunicação, mas as empresas estão começando a entender agora de como que funciona esse veículo novo que é a live, ou seja, agora que eles estão entendendo para que serve, como pode ser difundido, em que momento posso utilizar, em que momento não posso utilizar. Então são coisas que os empresários, os gestores, a política interna das empresas estão começando a entender agora essa realidade. Era uma coisa que eles não tinham noção nenhuma, e mesmo assim, até a própria empresa que eu trabalho atualmente não tinha uma noção real do que era uma live, de como que se fazia. Eles se adaptaram para esse mercado, então, porque eles são uma empresa, na realidade, voltada mais para a área de eventos, ou seja, eventos sociais, mais para... eles fazem mais jantares, fazem mais shows, a parte mais... Vocês conseguiram migrar desse show, dos jantares, para o digital? Conseguiram fazer Exatamente, essa adaptação está sendo feita, mas é uma adaptação que até os gestores da empresa que estou trabalhando atualmente também estão sofrendo, exatamente pelo não conhecimento dessa ferramenta, entende? Então, e aí quem acaba sofrendo também sou eu que estou introduzindo esse novo veículo ou esse novo meio de comunicação, porque pela falta de conhecimento de produção, de o que é realmente você fazer uma live, de como que você utiliza essa ferramenta e as dificuldades que você vai ter para estar trabalhando em cima dessa live, até os gestores da empresa que eu trabalho têm essa dificuldade de sacar o que está acontecendo realmente, entendeu? Então, eu tenho que treinar também os meus gestores. Eu também tenho que mostrar para eles como que funciona realmente uma live e de que forma a gente tem que administrar a canalização de comunicação com as empresas e para gerar uma boa comunicação entre todos, né? Tanto as empresas entre elas, como nós dentro também, como pessoas. Ou seja, todo mundo já diz que o grande problema das empresas de comunicação é a comunicação, e não está sendo diferente agora. Então, o ser humano ainda, com todas as ferramentas que a gente tem, com toda essa facilidade que as lives estão introduzindo, a gente ainda tem dificuldades de comunicação. Não tanto... Não, mas parece que é regra, né? Se a gente for trabalhar com comunicação, qual é o primeiro critério para fazer comunicação? Vamos desaprender como se comunica, como se fala. Comunica. Não é falar com o cliente lá na ponta, é falar com os parceiros, né? São linguagens. Tá em volta, né? Tem uma coisa que acontece que é assim, a minha mãe me perguntou outro dia, ela falou assim, mas o que você faz hoje é a mesma coisa que você fazia antes? Aí eu respondi para ela, e não é. Porque é a mesma coisa, mas não é. Por quê? Porque os princípios da direção, do cinegrafista, dos cortes, os princípios são os mesmos, eles vão ser em todas as áreas. O evento é igual, mas o evento é igual à maneira de se pensar, mas de se realizar ele é totalmente diferente, porque ele é dentro de uma caixinha, ele é dentro de uma tela, e você tem que criar dispositivos, atrações dentro de uma tela. Né? O diretor, ele já mudou, então o que eu faço hoje, às vezes dirigindo ou roteirizando, o roteiro é parecido, mas ele tem as suas diferenças, existem adequações, né? Sim. As profissões, e nós estamos aqui falando... nos adequando novamente, né? Nós mesmos temos que nos readequar. Readequar e reaprender, né? Reaprender. Eu tive que reaprender, né? Sim, porque a gente tem que... a gente saiba tudo, né? Nós mesmos temos que quebrar todos os paradigmas que a gente teve na nossa vida profissional, ou seja, tudo que a gente aprendeu, a gente tem que esquecer, deixar de lado, colocar numa caixinha, colocar do lado, e dizer, bom, daqui para frente eu vou me comunicar dessa maneira. É assim que a gente vai se comunicar, e assim que as empresas também vão ter que se comunicar. Então, isso está sendo um desafio, também para nós profissionais que usamos as ferramentas de vídeo, audiovisual para se comunicar. Então, acho que isso que é um grande desafio para nós também. Além do que, eu acho que o maior desafio é você criar
a vontade do teu produto, ou seja, de você criar um produto interessante para você cativar o teu espectador. Também é um grande desafio em toda essa problemática que a gente está passando, porque você tem que fazer um produto interessante a cada segundo, para você manter a comunicação e atingir as pessoas da maneira que você quer, você precisa atingir, como é pedido pelo teu cliente, pelo teu gestor, pela tua empresa, tudo mais. Cara, exatamente. E é uma adequação muito interessante, porque a gente vai criando produto. Eu estava conversando essa semana com uma produtora que eu trabalhei com DRTV, que é vendas direto, fazendo vídeos. E aí estou descobrindo também. É impressionante. A gente vai descobrindo. Aí conversando com esse colega, que é um diretor também de vídeo, ele falou assim, cara, é a mesma coisa que a gente fazia há 5 anos, que era fazer a venda. Só que ela tem uma outra maneira de fazer, porque é dentro de uma tela do VMix ou do BS, e aí ela tem a venda, ela tem os cortes, ela tem uma emergência que há mais ou menos 8 anos nós não tínhamos a força que a internet tem. Então, hoje nós temos a internet, que ela tem vários dispositivos, ela tem vários aplicativos, as várias redes que trabalham. Isso a gente já fazia, isso há 2 anos a gente já trabalhava. A gente já fazia no Facebook. A gente mesmo lá já fez, na própria produtora que nós trabalhamos junto, a gente fazia com o Facebook, fazia com... O Instagram nem era tão forte há 2 anos, né? Acho que ele começou a ficar forte mais agora, né? Era bom, mas hoje ele já está muito mais abrangente. Aí quando vem a pandemia, todos esses recursos, todo mundo começou a utilizar. Então... Claro. E aí se criou uma nova mentalidade dentro do mundo corporativo, né, que começou a utilizar esses recursos das lives, né? Aí tem vários programas. A cada dia vai surgir um novo aplicativo para você fazer. Eu acho que o de positivo dentro desse raciocínio que você está indo é que antes esse tipo de comunicação não era muito valorizada, né? De 1 ano para cá, a gente começou a valer ouro, ou seja, com relação a valer ouro no que eu digo, com relação a essa nova ótica das empresas com relação aos profissionais que cuidam disso e que sabem lidar com isso. Então, começou a ter os empresários começaram a visualizar com uma outra ótica, claro que na ótica do interesse deles, obviamente, por se tratar de uma ferramenta de comunicação bem interessante. Tá? Cara, e tem o seguinte, o que você acha? Você acha que a nossa pergunta aqui, essa é a primeira live que nós estamos fazendo aqui, para tentar começar a conversar com profissionais. Você é um profissional Bom, antes de fazer essa pergunta para o Hugo, está aqui com a gente Jefferson, um outro brother aí também do audiovisual, cinegrafista. Tudo bem, Jefferson? Seja bem-vindo. Estamos começando aqui, o Jefferson está chegando de um evento. Aqui é assim, é dinâmico. Né? Tudo bem, Jefferson? Beleza? Tá me escutando aí? Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Cara, eu achava que você não ia chegar a tempo, nós começamos, mas seja bem-vindo. E eu estava fazendo uma pergunta para o Hugo. Hugo, estamos junto aqui também. Deixa eu fazer uma pergunta para o Hugo e já falo com você, Jefferson, tá? Tudo bem, Hugo, vamos lá. Deixa eu aqui falar com o Hugo. Hugo, é o seguinte, eu quero saber de você, isso serve para o Jefferson também. Eu quero entender o seguinte, nós estamos falando sobre as lives. É solução em tempos de pandemia? Depois eu quero saber um pouquinho mais sobre o que o Jefferson está fazendo, como que ele está vendo o audiovisual. A live nas empresas hoje é só um modismo, é uma solução porque a pandemia atacou e a gente tem essa solução, ou é o futuro mesmo? A gente vai trabalhar isso de uma maneira mais abrangente. E a gente falava agora, Jefferson, que nós estamos ainda meio precários, nós estamos aprendendo a lidar com esse novo formato, embora não seja novo, né? A gente sempre trabalhou, só que agora é a maneira mais forte de estar. Então, deixa o Hugo, que eu estava fazendo a pergunta para ele, responder. Hugo, o que você acha? É um modismo ou continua? Olha, eu acho que vai ser um modismo, mas é um modismo pelo momento que a gente está vivendo.
Eu acho que vai, infelizmente, daqui a um ano, 2 anos mais ou menos, vai perder um pouco a força, mas vai deixar um legado do conhecimento da ferramenta e do conhecimento do canal de comunicação. Eu acho que vai ser mais valorizado, mais anexo aos processos de comunicação dentro das empresas, entendeu? Não vai ser tão forte como está sendo agora, que agora é uma necessidade empresarial, porque não há essa possibilidade de você estar mantendo um contato direto com as pessoas, então é uma ferramenta de comunicação, mas eu acho que, infelizmente, sim, vai chegar uma hora que vai perder um pouco a força e não vai ter tanta procura como tem agora, mas, como te falei, vai deixar a porta aberta pro cara quando você fala, não, a gente pode fazer uma live, a gente pode chegar até o funcionário, a gente pode chegar até o cliente, até o freguês, através da live, o cara já vai ter o empresário já vai ter uma visão mais real do que está sendo dito, não vai ser uma coisa, você não vai precisar fazer tanta força para vender esse produto, eu acho. É nítido, né? Vou devolver também agora a pergunta para o Jefferson. Jefferson, seja bem-vindo. Estava em trânsito, estava viajando, né? Tava no anterior aí. Então, e aí você estava fazendo uma live agora também? Não, tava fazendo um clipe aí da vida. Então, eu acho que a live vai durar um pouco mais, cara. Eu acho que as empresas viram que dá para fazer uma live e o custo também é bem menor do que você fazer um evento. Então, eu acho que vai durar muito, porque o cara gastava, sei lá, 300, 400 mil para fazer um evento, ele gasta 200 e faz o evento, entendeu? Antes ele tinha que ver a logística de todo mundo, se é uma empresa grande, cara que vem de Goiânia, que vem de outro lugar, então tem passagem, tem hospedagem, tem todo esse trâmite. Então, eu acho que eles estão vendo que, antes assim, se você falasse, vamos fazer uma live? Não, live não vai dar certo, eu não vou conseguir cativar o... Na verdade, isso aí, eu tô falando uma live com o pessoal interno, não? Aquelas lives aquelas reuniões de meta, de quanto tá vendendo, o que tem que vender, esse tipo de live que eu tô falando. Eu acho que isso vai continuar, porque, beleza, mesmo que a empresa tenha se mantido nessa pandemia, ela não teve gasto, sabe? De repente não atingiu quanto ela queria atingir de venda no ano. Então ela vai ter que ter uma recuperação. E todo mundo sabe, uma recuperação demora muito. Então, eu acho que vai rolar um pouco mais isso aí. O pessoal tá meio que enxugando dinheiro e tudo mais. Então, acho que vai ter bastante ainda. Outro dia eu estava conversando com o Jefferson, e aí o Jefferson me falou uma coisa legal. O Jefferson é um profissional aqui de São Paulo, né, que eu estou falando com o Hugo, Jefferson. O Hugo está no Chile, né? Uma realidade bastante diferente. Ele estava contando umas histórias e a gente vai continuar ainda, viu, Hugo? Ele estava contando umas histórias de como funciona o trabalho lá, um país bem menor do que o Brasil. Só que a gente está enfrentando realidades aqui, e eu contava, o Jefferson me contou uma coisa, acho que há 2 dias ele me falou isso, assim, cara, as empresas... Eu tô sem áudio, só eu. Colou, travou. Elas estão... Voltou aí? Voltou. Teu áudio voltou, você não voltou, teu áudio sim. Cara, volta. O que aconteceu? Aí voltou. Tecnologia, tá vendo? É o que nós estamos falando. As empresas não estão compreendendo muito bem como que essa ferramenta, o poder que tem essa ferramenta. E eu acho, e o Hugo falava um pouco disso, eu também contei um pouco da minha experiência, nós, profissionais, ainda também não compreendemos tudo, a gente está se adaptando a isso. Então, queria que você contasse, Jefferson, aquilo assim, o que a empresa, às vezes a empresa pede assim, eu quero fazer uma live, é como se fosse ligar, a gente até brinca,
Hoje já existe no mercado aquelas câmeras automáticas, robóticas, né? Tem muitos eventos que estão com câmera robótica. Mas eu sempre brinco dizendo assim, a câmera é robótica, ela é tecnologia pura, só que ela não sai andando e entra no teu carro e vai até o lugar. Ela não sai e guarda lá no equipamento e volta e vai para o set. Tem que ter humano para fazer essa parte, para focar. Ela faz tudo isso sozinha? Faz. Mas tem um cara lá na ilha, lá no Twitter, programando. Ou seja, a gente... Caiu tudo aqui. É um monte de caixa, mas toca para frente. Então, talvez essa coisa que eu estou te falando, que a máquina não anda, não faz nada sozinho. E o que acontece? Já contou uma história interessante. O cliente pensa que a gente chega aqui, liga o botão e a live sai. Não é assim também. Sim. O cliente sempre fala, quero fazer uma live, beleza. Aí, vamos fazer um storyboard aí, vamos fazer um briefing do que você quer. Aí vai falando, eu queria ver o pessoal que tá na live, então, calma aí, mas um retorno, né? Quero saber quanto tempo, um time code. Aí vai colocando. Daqui a pouco você vai ver, tem uma live com 15, 20 pessoas. E ele achou que era só, colocar uma câmera, ligar o computador e tá falando com todo mundo. Mas, muitas vezes eu chego, o cliente não tem conta no Zoom, não tem nada. Ele só queria fazer a live, mas ele mesmo nem sabe como ia fazer essa live. Aí que você começa a colocar no papel, já vira um evento, sabe? Então, tem outra. E hoje em dia ainda tem muito... vamos fazer o exame lá, o teste do Covid antes. Tem toda uma logística. E o cliente, às vezes, nem tá sabendo disso. Ele acha que simplesmente vai lá, põe uma câmera, então, quem tá assistindo? Vamos lá, fazer um exemplo aí dessas lives desses cantores que estão tendo. O cara acha que é o quê? 3 câmeras lá e um cara só lá atrás. E nada, tem uma equipe imensa no fundo, sabe? Tem um olhando maquiagem, outro todo cuidando. O que tá tendo legal nos eventos que eu tô vendo é que eles estão contratando umas empresas para ficar cuidando dessa parte do álcool em gel, da máscara, da luva, do óculos. Então, eles ficam passando na house a cada 1 ou 2 horas, vem, troca a luva, troca a máscara. Vão fazer o teste. Estou fazendo o teste do Covid todo dia. Todo dia. O seu evento tem 5 dias, todo dia teste do Covid. Então, tem toda essa logística por trás, né? Tá indo, tá rolando. Só que o cliente não... Quando chega de cara, não percebe que é tudo isso. Tem acontecido com você também, Hugo, essa coisa da comunicação? A gente até falava agora há pouco de comunicação. A comunicação entre você e o cliente final, mesmo sendo B2B, não importa. Acontece isso também de gente achar que é uma coisa e é uma coisa muito maior? Claro, perfeitamente normal, e é isso que eu estava falando no início, ou seja, há o desconhecimento do empresariado da ferramenta, né? Quando o cara vê a estrutura que tem que ser feita, vê a capacidade e a capacitação das pessoas que estão envolvidas nesse evento, ele começa a ter noção do valor do que é uma live. Porque antes, como o próprio Jefferson estava falando, achava que era só ligar um celular e tomar live, e não é isso. Às vezes tem a questão do áudio, a questão da luz, a questão da logística com relação ao PCR. Claro, aqui no Chile é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu vou subir para fazer uma live dentro de dos acampamentos, que é onde está uma obra que a gente está trabalhando, eu tenho que tomar um PCR 24 horas antes de subir. Eu não subo na mineira sem não ter tomado um PCR. É perfeitamente normal. Faz parte do processo logístico atual. Mas aquilo que insisto ainda na ideia de que exatamente esse desconhecimento em torno de uma produção é que está fazendo que esse momento seja bom para nós. Ou seja, você acaba sendo valorizado porque o cara enxerga, tem mais contato com o que é uma produção audiovisual. Isso eu acho legal. É um lugar, um caminho bacana a ser tomado. E se aproveitar desse momento, claro. Não, sim, o cliente às vezes... Estão me escutando? Sim, ok. O cliente às vezes deixava só na mão da agência, né? A agência vai lá e resolve tudo. E agora ele está mais próximo, porque a gente agora está mais naquele tete a tete com o cliente final mesmo.
Então, exatamente. o cliente final chega, ele está meio perdido. Então, porque a agência contrata, mas a agência não sabe, a agência não tem a técnica. Ela só fala, eu quero isso. E aí que a gente determina o técnico. Então, agora a gente tá tendo esse tete-a-tete com o cliente final para explicar mesmo a técnica para o cliente. Porque eu falo, ó, você vai olhar para essa câmera, vai acontecer isso, tem aquilo outro, tem que se preocupar com... Sim, a própria criação do roteiro, né? Sim, A sim. criação do roteiro, de como que vai ser início, meio e fim do processo da transmissão, tem tudo isso aí. Então... Cara, acontece de tudo, porque ainda tem uma coisa que acontece que vocês devem enfrentar também, assim, o cara ele tem uma imagem para passar, ele quer fazer uma coisa, ou a empresa, e ele traz umas imagens, o PPT, que é o PowerPoint de aula, é uma coisa, quando vem aqui para a tela, cara, ele tem que ser redimensionado. Então, se você não tem essa conversa antes, ou seja, isso faz parte do roteiro, a gente tem que criar um roteiro que você tem que saber quem fala, quem entra, né? Quem participa, porque são 50 pessoas, 100, 200 pessoas na empresa para falar, mas quem vai começar? Quem que vai dar as coordenadas? Que momento acaba? A gente enfrentou isso a semana passada, eu, o Paulo aí, que é o nosso cabeça. Antes de continuar, eu quero só agradecer, tem umas pessoas participando, a Luísa aqui está parabenizando. Nossa primeira live! Muito obrigado, Luísa. Luísa aqui está parabenizando a gente. É isso. Aqui é um ponto para a gente conversar sobre isso, sobre os profissionais, né? E essas mudanças que você estava falando, não só do roteiro, cara, é como fica a live, né? Para que serve, né? Essa é a pergunta também que eu quero fazer para vocês. Porque live a gente virou live como se live fosse um produto. A live, ela é o suporte. Porque a live, ela pode ser para evento, ela pode ser para uma reunião, ela pode ser para uma infinidade de coisas. E talvez tenham itens e maneiras de fazer que a gente ainda não esteja utilizando, né? Eu acho que isso acontece com você, Jefferson, né? Eu acho que você não está usando tudo em todos os recursos. Cada dia você vai descobrir outro. Sim, né? Sim, cada dia é uma novidade. Cada live vem com a missão aí também, né? Você pega aquela missão de... Porque, ó, isso aí também muda muito. Você tá com o roteiro, vai pro evento, chega lá... O que eu tô gostando das lives, pra gente que do audiovisual tá aumentando os dias de trabalho. Porque se fosse um evento no pessoalmente ia durar 3, 4 dias. Agora a live tem 2 dias de montagem, porque você exige mais equipamento. Você tem 4 dias de teste, mesmo na equipe técnica e com o cliente, e aí 2 dias de live. Porque aí você trabalhou 6 dias a mais só para ter 2 dias de evento. Então, e isso aí vai mudando, né? Eu tenho cliente mesmo que ele tem 2 eventos por ano. E ano passado eles aderiram à live e tal. Meu, a princípio eles pediram uma suíte, né, uma mesa de corte e tal. Daqui a pouco 2, daqui a pouco 3 e no final usou uma. Então, tipo, o cliente também tá meio perdido. E se você for ver, a única suíte que ficou usou bem pouco, sabe? Então o cliente ficava meio perdido. Puta, agora vai ter, agora não vai ter. Vamos fazer isso. Então o roteiro estava meio que em cima ali também. Estava alterando no real time. E foi uma live, tipo, a gente fala, uma live fake, uma live gravada, ela foi 80% gravada e 20% foi ao vivo. Então, tinha ali o script ali do dia foi bem intenso, assim, foi bem certinho, né? Porque a gente tinha o time dos vídeos gravados intercalado com os ao vivo. Então, foi uma ideia bacana, assim, porque como eles já não estavam acostumados a estar no ao vivo, né? Gravado e tal, foi mais confortável para eles. Então, a gente mandou esse roteiro aí. Cadê o Agostinho? E no Chile, qual que é o tipo de live que vocês estão fazendo mais? Qual que é o... Estão me escutando?
Hugo, você ouviu? Ele está perguntando assim, o que vocês estão fazendo mais de live aí? Então, isso que ia comentar. Como a produtora que eu estou trabalhando é uma produtora mais voltada para eventos, a gente acabou ficando com a parte mais de diversão dos trabalhadores, além da parte de treinamento, além da parte das campanhas de conscientização contra a Covid-19, a gente pegou uma fatia bem interessante com relação a isso, que é a parte de diversão. Então a gente está fazendo muito show de stand-up para os mineradores, a gente está fazendo bingo, a gente está fazendo jogos virtuais, e a gente manda um link via Zoom para os trabalhadores e as pessoas nos assistem via Zoom aos nossos eventos. Acabou virando uma TV dentro do universo dessa mineradora, desse projeto que a gente está trabalhando. É bem legal, acabou indo por esse lado, não ficou uma coisa tão metódica com relação a só o treinamento. Então, por exemplo, semana que vem, vou transmitir um show aqui de música latina. A gente vai fazer uma live para o pessoal, e amanhã tem um bingo que vai ser um bingo que os trabalhadores recebem quem faz o bingo recebe um valor em X para você fazer compra no mercado. São coisas assim para incentivar e divertir um pouco mais o trabalhador. Então está indo por esse lado. Nosso mercado está indo mais por esse lado mesmo. Tá, e a plataforma que vocês usam é só o Zoom? Essa plataforma do bingo é só no Zoom? Só no Zoom, tudo via Zoom e tudo via eu esqueci o nome agora do programa que você monta aí as... VMix. O VMix, esse. O VMix também. Então a gente vai de VMix e vai de Zoom. Monta toda a cenografia virtual pelo VMix e transmite via Zoom. Ah, tá, legal. Uhum. Ô Jefferson, mas você também faz híbrida, né? Ou seja, para quem não sabe o que é híbrida, enfim, é quando você tem gente ao vivo lá fazendo e se comunicando com pessoas que estão online, né? Sim, via Zoom. Eu tinha usado até... Assim, eu acho que o que manda no mercado aí é o Zoom. Tem o Google Meet, tem uns outros, mas o melhor é o Zoom. E eu faço esse híbrido mesmo. A maioria, né? A gente coloca um MC no palco e tem um palestrante, geralmente 2, 3 palestrantes, e o restante é tudo Zoom. Mas antes, no começo, eu estava fazendo mais para o público aberto. Estava fazendo evento da Claro com um público aberto. Então, o pessoal recebia o link e todo mundo podia acessar o Zoom. Agora, o que eu estou fazendo mais, que está rolando mais, é reuniões. Fechamento de meta, é isso que está rolando mais. Então, geralmente é 2, 3 no palco e uma média de 50 pessoas no Zoom. Na tela, e aí você coloca com o monitor ou você coloca o de tela de LED? Então, o último que eu fiz agora, eu fiz com uma empresa chamada Lia, autopeças, eles fazem peças de carros turbinados, alguma coisa do tipo. E a gente montou um painel de LED, 4, se não me engano foi 4x4, se não me engano, ou 4x6, 6x4. E aí a gente ficava interagindo com o pessoal, porque tinha um pessoal da Argentina e tudo mais, então eles ficavam interagindo com o pessoal pelo painel de LED. E aí, com isso, a gente colocou 8, na verdade foram 6 retornos aqui, a gente colocou 6 telas, as telas de cima estavam com os PPTs, tudo mais, embaixo tinha um prompt, uma legenda rolando embaixo, e aí a gente, conforme o apresentador ia lendo, já tinha uma câmera direcionada para a TV. Então, a gente fez um círculo, assim, na frente do painel. O painel também estava em círculo, né, aquele curvado, e foi bem legal, rolou bem bacana, assim. Tipo, uma coisa também que o pessoal não tem se preocupado tanto é com a internet, né? Às vezes acha que é a internet do lugar,
Esse dia eu fiz um caso bem legal, você estava querendo um caso lá, ó, então um caso legal. O cliente gastou, sem brincadeira, no mínimo 2 milhas para fazer o evento. Um evento de 5 dias, mais ou menos. Só que nos preocupou com a internet. Então a gente ficou 6 dias, foram 4 dias gravando, lá, testando. Nesses 4 dias a internet foi tranquila e tal. No primeiro dia de evento, a internet, pum, caiu. Meu, sem brincadeira, tinha umas 60 pessoas trabalhando no evento. Cadê o cara da internet? Sumiu. Ninguém achava o cara da internet, meu. Putz, e aí você vê um cliente que investiu mó grana, no principal não tinha. Então, ó, sem brincadeira, o cara, ele tinha colocado dois geradores, meu, tinha uma puta estrutura, de verdade, só não tinha internet. Principal, né, cara? O principal. Internet, mas a gente não, pensa na ficou internet. lá. Só que foi mó legal, porque tava todo mundo assim, daqui a pouco, caiu a internet. Não, sabe, todo mundo saindo, levantando das mesas, assim, cadê a internet, cadê a internet? E aí, cadê o cara da internet? Ainda bem que eles estavam usando Live View. Então, Live View cai uma, ele já emenda a outra internet. Então, ele não deixa cair, sabe? Não tava fazendo em buff, cai uma, sobe a outra. Então, só teve uma queda aí de uns 5 minutos, por aí. Mas até a gente descobrir que caiu a internet e tudo, demorou 5 minutos. Meu, mas é muito engraçado. Isso tem acontecido com muita frequência. Eu estava fazendo um evento a semana passada e uma das coordenadoras ali que ia passar diretora, muita gente logada, a pessoa falou assim, não, gente, para um pouquinho, e estava no ar rolando, e ela entrou num estresse, e ela travou, ela apertou um botão e travou, e a imagem, e ela não conseguia mexer no PPT dela, e ela achou que não estava no ar, e a gente ligava, mandando, teclando para ela, não, já começou, pode soltar, ou seja, cara, está acontecendo, a gente está entrando, tentando conhecer o mecanismo, tem a questão da internet, que o Jefferson falou que é fundamental, mas acontece direto. E tem uma outra coisa que acontece lá do outro lado, as pessoas ficam nervosas, porque tem que mexer no teclado, tem que mexer no botão, tem que mexer no PPT, tem um vídeo para tocar e ainda tem que falar com todos os colaboradores, né? Porque geralmente é um coordenador, é um gerente que está falando para o seu público, né? E muitas vezes está chamando a atenção deles, está falando sobre metas, sobre não sei o quê, entendeu? E aí acontece uma confusão, uma loucura, né? O que era para ser uma live e vira. Então a live ela tem esse diferencial daquele evento que a gente fazia ao vivo, né? Ela tem um ritmo muito diferente. Ela acontece muitas interrupções por uma série de motivos, né? Esses que a gente falou e muitos outros ainda, né? Não, então eu fui gravar uma banda de rock uns 2 domingos atrás. Na verdade eram 3 bandas de rock, né? Aí a primeira entrou, tranquila, a segunda foi de boa. O terceiro, que era o mais esperado e tal, aí falou, 1, 2, 3, tá no ar, todo mundo lá no corte, bonitinho. E aí, os caras não estavam entendendo que eles já estavam no ar. E aí, tipo, sabe aquele negócio, afinando ainda a guitarra? Tipo, ficava assim, trocando ideia, a gente, vocês estão no ar, estão no ar. Ah, estão no ar. Então, tipo, eles não estavam entendendo mesmo que eles já tava valendo. Sabe? E ficaram, tipo, 10 minutos assim, quase. E aí pior. Aí a guitarra de um falhou, aí o Rod foi lá, entrou na frente como se tivesse normal, assim, meu, foi uma baderna. Eu falei, mano do céu. Os caras perdem um pouco a noção do que o que tá no ar mesmo, tá valendo. Pô, assim, eu acho que cada live é uma experiência nova. Você aprende muita coisa com a live. E você vê também muitas coisas bizarras, assim, que vai rolando, mas é aprendizado. Dentro desse mesmo pensamento, aquilo que eu estava te falando, falei no início da nossa conversa. No teu caso, o teu cliente ali sofrendo com problema na live, das interrupções ou do início, eu tenho esse problema com relação aos meus gestores aqui da empresa que eu trabalho. Porque quando dá um problema, eles olham para mim como se todos os problemas fossem eu que sou responsável por todos os problemas. Entendeu? Então, eu falo, gente, não sou eu, o problema não é só aqui.
Há vários outros pontos determinantes, então, e eles me olham assim de uma maneira como se eu tivesse a culpa de tudo. Eu falo, não, gente, olha lá, tem todo um caminho, tem todo um processo que essa transmissão está sendo feita, então vocês têm que analisar todo o percurso até chegar à informação a quem a gente está enviando. Então, é muito engraçado. Isso que eu falo com relação ao aprendizado, ou seja, tanto o gestor, o cliente, todo mundo, todos nós que estamos nesse novo universo, a gente tem que se readaptar. A gente tenta fazer da live como se fosse uma TV, mas são coisas completamente diferentes. TV é uma coisa, live é outra, completamente, mundos diferentes. Claro que a gente sonha que seria tudo perfeito, mas infelizmente a live tem essa característica. Cada live tem uma história. Exatamente. Não, a live a gente pegou, não são amadores, mas é um público que não está acostumado. Na TV você vê um público já acostumado, então o público já está acostumado com a câmera e tal. Agora, o cara que dá uma palestra, ele chega lá e fala, eu dou palestra há 20 anos, calma aí. Ligou a câmera, já era. Parece que ele desmonta completamente. Desmonta, aí fica perdido, o que eu faço, não sei o quê. Então, e principalmente assim. Porque a live, você não tem um contato direto com o público, então você não tem essa canalização. O cara que está acostumado a fazer palestra e está com o público, e o público dá essa troca energética, o cara sente na pele e ele vai comandando o seu público ali. A live não tem isso, é você uma câmera, 2 câmeras no máximo e acabou, e os técnicos estão em volta. Ele não tem um feedback, né, de como está ficando. Exatamente, então o feedback é completamente diferente, exatamente. No começo da pandemia, quando eu só abri já para fazer os stand-ups e tal, eu tava gravando muito aqueles drive, sabe, o pessoal vai com o carro e tal, aí fica buzinando e tudo mais. Sim. Então eles falavam, não tô sentindo o público, então faz uma piada, não sabe se o pessoal tá rindo ou não tá. Claro. Aí o pessoal ficava buzinando, então aí depois começou a buzinar por tudo. Então, aí não sabia se era risada, se estava zoando, se não estava gostando. Claro. Então perde um pouco esse... Sim, esse feeling, feeling. Esse feeling, essa comunicação. Fala aí, cara, é um outro ritmo e a gente vai aprendendo juntamente, porque, por outro lado, a gente tem que entender uma série de fatores, né? Porque antes a gente tinha a parte artística que a gente dominava aqui e a gente estava lidando com ele aqui de frente, né? Eu dirigi muita gente, diretores, dei cursos de media training e tal. Você falava diretamente com o cara, explicava, fazia. Mas hoje você tem que falar numa câmera, ensaia, aí chega na hora, ele não sabe apertar, ou ele aperta um botão que trava lá, e a culpa acaba sendo, como você falou, muitas vezes da gente, e a gente não tem acesso a isso, porque está na máquina dele. Mas eu queria voltar para vocês, uma pergunta que eu lancei para vocês, o que vocês achavam que é a nossa temática aqui, para onde a gente vai, o futuro do negócio. Eu queria mais ou menos colocar um pouco do que eu acho que está acontecendo, e depois eu queria que vocês comentassem em seguida. Eu acho o seguinte, eu acho que nós não sairemos mais desse formato, mas ele não vai ser isso. Eu acho que vai ser, vamos partir futuramente para um híbrido, né, depois que voltarmos ao normal. Eu espero que a gente volte ao normal qualquer dia desse, né? Não vai ser um novo normal, né? A gente não tomou aqui ainda, mas a gente tem esses lockdowns, né, Jefferson? O lockdown quebra você, quebra o nosso trabalho, você tem um monte de planejamento, aí o lockdown, ele trava e você para tudo. Né? Mas tirando isso, e assim, no futuro, eu acho que nós vamos ter lives, eu acho que o digital vai ser em todos os lugares. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um filme que é Metrópolis, acho que vocês já assistiram, que é de 1926. Nesse filme, um personagem, ele fala com a tela, com os caras que estão lá nos trabalhadores. É o dono da empresa, ele fala com um gerente do pessoal através de uma tela. Então, aquela conversa de tela era mais ou menos o futuro que ia acontecer, é o que nós fazemos hoje. Isso aconteceu em 1926, nem essa internet que a gente conhece hoje existia. Não existia nada, não tinha nascido nem mato ainda, né? Então,
que eu quero dizer que o futuro está apontando, vai ser tudo telas mesmo. Eu acho que vai ser cada vez mais telas. Eu estava num evento a semana passada e os caras estavam falando o seguinte, que na China as pessoas já estão conversando nas mesas, fazendo encontros virtuais sem tela, é holograma. O holograma surge aqui e as pessoas estão. Então, acho que nós estamos apontando para esse futuro. Mas eu não acho que será só tela. Eu acho que nós, seres humanos, temos necessidade de ver o outro, de aglomerar. Aglomerar é uma palavra terrível que a gente possa usar hoje. Não vamos aglomerar. Mas aglomerar, cara, é conviver. Para nós, profissionais dessa área, nos resta fazer isso. A gente se adaptar e se adequar àquela realidade que esse sistema de comunicação está nos fazendo com que a gente se adapte e se renove dia a dia para poder estar aí no mercado, para a gente viver o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama fazer, o que a gente curte fazer. Então, acho que por esse lado é legal. Bom, gente, é o seguinte, eu acho que a gente já está um bom tempo aqui, eu quero agradecer vocês, tá? Essa foi a primeira live que eu estou produzindo junto com o Paulo aqui, para a gente discutir questões que são inerentes ao nosso trabalho, né? Eu acho que a gente trabalha tanto e a gente não tem esse momento da gente começar a falar sobre o que a gente faz, né? Eu acho que é um engrandecimento do nosso fazer, porque você vê, o Jefferson conta uma coisa e fala assim, cara, eu me vi em muitas situações que o Jefferson falou e ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, porra, que legal, isso eu nunca tinha feito. O Hugo, mesma coisa, o Hugo me contou umas histórias que ele está andando lá no meio nas questões minerais, lá das empresas de minerais, são coisas interessantes que eu consigo visualizar, mas eu não tive essa experiência, né? Se eu contar aí para experiências minhas também, e assim a gente vai trocando, isso a gente vira esse projeto, eu quero continuar tocando junto com o Paulo aqui, com a Pureza Filmes, para a gente deixar um espaço para a gente conversar. Eu agradeço demais, cara. Hugo se disponibilizou aí o seu tempo, numa outra cidade, parou de tomar o seu café. Não, eu tomei todo. Café tem que tomar na hora, senão já era. Já fica chafé, né? Fica chafé, exatamente. O Jefferson, que estava longe, aí correu pra caramba para chegar. Jefferson, muito obrigado, cara, pela sua atenção. Esse vai ser um primeiro, é um piloto para a gente entender como que a gente pode melhorar. Vai ser um espaço para a gente conversar sobre isso. Tem outras pessoas para a semana que vem. Quero conversar também com outros profissionais, entendeu? Ver, por exemplo, como os professores estão lidando com essa questão do digital. Coitado, eu vejo as aulas aqui, eles sofrem todo dia. Acho que eles têm vontade de chorar, eles desligam a câmera e choram. Porque, então, é aquela questão, não tem o feedback das pessoas. Então, ela tá falando e não sabe se tá rolando, o que tá acontecendo. Então, e eles ficam falando, pelo amor de Deus, Paulinho, liga a câmera, preciso te ver, liga a câmera. E é difícil, ainda mais um professor aí com uma de primeira, segunda série, é difícil manter as crianças na frente do PC. Cara, mas tem uma coisa que eu acho que é legal, não sei se você já ouviu isso aí, eu ouvi outro dia. Nós precisamos, bisu para vocês dois, hein, que são professores. Precisamos encontrar um recurso, alguém vai ter que inventar isso. De como, por exemplo, isso aconteceu numa empresa, a diretora ficou irritadíssima que as telas estavam apagadas e ela ficou irritada que o cara deixa a tela com a foto e fica lá no celular. Então, alguém vai inventar esse dispositivo que pega o cara e se o cara não tiver com o olho aberto, com o coração pulsando, sabe? Tipo aquilo do Big Brother, que coloca aqui para ver a batida cardíaca. Sim. Vai ter uma maneira, cara, do cara controlar você. É o Big Brother lá do George Orwell, 1984. Né? O cara vai controlar você, velho. Porque não tem jeito, cara. A escola, os moleques dormem, só liga o negócio lá, a empresa, o cara liga, ele tá no celular falando com outras pessoas. Como é que você vai lidar com isso? Eu tenho uma solução. A solução, faça lives interessantes, né? As lives, a gente tem que se preocupar com o conteúdo. Se o conteúdo ficar muito bom, você tem audiência. Se não, não tem, cara. Mas, Augusto, imagina o professor que tem que fazer uma aula interessante todo dia.
Aí fica Coitado. difícil. Aí Fica é feio. difícil, ele sofre. Então você vê- O meu sobrinho, ele liga a aula e abre outra página e fica jogando videogame na outra página enquanto é o professor. Eu falo, "Pô, sacanagem." Eu tenho uma irmã que é uma irmã menor que ela estuda assim, ela deixa lá na televisão ainda, ela coloca na televisão e dorme. Só deixa lá rolando. Aí daqui a pouco chega aí, Vitória. Já passou a aula já. Nossa, terrível. Então você vê, com esse tipo de problema, que o negócio das lives ainda tem muito para crescer. Louco! Cara de audiovisual, tava fazendo vertical. Que é isso? Não, então, tava cortado. É que, na verdade, eu não tinha onde apoiar o celular. Aí, ó, eu não tenho onde apoiar ainda. Vou ter que ficar segurando aqui. Tem um negócio que chama... Para ler o GC aqui melhor. Tá certo. Pronto. Vamos lá. Eu vou te indicar uma produtora aí que faz live. Eu ia indicar para o Jefferson um equipamento que chama tripé. Pô, então, tripé para celular eu não tenho. De verdade. Tripé para celular eu não tenho. Em casa Jefferson, eu vou te mostrar. Jefferson é um cara antiquado. Eu vou te mostrar o que é tecnologia, Jefferson. Tá me vendo? Tá melhor lá, viu? Tá me vendo? Eu vou mostrar para vocês como que coloca o celular com tecnologia, não é qualquer tripé. Tripé é coisa do passado. Olha aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Aqui, ó. É isso. Tecnologia, velho. Tecnologia pensou isso. Eu fiquei pensando, falei, vou ligar o notebook, só como eu cheguei correndo, eu falei, não vai dar tempo. Vai aqui no celular, rapidão, que eu já tô meia hora atrasado. Não, cara, mas valeu, viu? Valeu. Brincadeiras à parte, acho que fizemos um bom bate-papo. Na verdade, a gente vai bater papo sobre esse trabalho. Esse era o intuito. Agradeço muito a atenção de vocês. Jefferson, obrigado por você ter corrido. Valeu. Não passou nem o farol vermelho, não, né, velho? Nada, peguei estrada, né? 150 ali, rapidinho. Se eu tomei alguma multa, depois eu te mando aí. Vou mandar para Pureza Filme. Pureza Filme. Pode mandar. Alguém pagando, eu já vou ficar feliz. Se alguém pagar, eu já vou ficar feliz. Ô, Hugo, obrigado. Manda a lembrança aí pro seu povo. Mano. Grande abraço para vocês. Espero que a gente continue conversando mais vezes, em outras oportunidades. Abraço grande para cada um de vocês. Obrigado. Sorte, sucesso, boas ideias. Pra e todos cuidado, nós. Continue tomando cuidado, porque a doença não é. E vamos ter que fazer teste pra caramba mesmo. E é gostoso de fazer, enfiar aquele negócio no nariz. É uma delícia. Chora sem querer. É uma maravilha. Fazer um dia sim, um dia não, é louco, né? Nossa, mas é o que temos, né? É o que temos. Mas vamos aí, eu encaro de boa. É o que temos. Eu estou esperando o dia da vacina, vai demorar bastante ainda, mas vamos para frente. Gente, vamos lá. Muito obrigado. Obrigado. Prazerzão falar com vocês. Hugo, foi um prazer mesmo. aí. Prazer, estamos juntos. Até mais. Depois a gente vai colocar, eu mando o link para vocês verem. Depois a gente vai dar uma acertadinha nas pontas. Gente, para todos, uma boa noite. Nós ficamos por aqui. Façam lives, aprendam live. Live é o futuro, passado, pretérito, futuro. Tudo vai ser live no futuro. Beleza. Valeu, obrigado. Abração. Até logo. Tchau. Um abraço. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau.